Figurinhas e figuraças, começando mais um vídeo para o nosso canal. E apesar da crise, apesar da quarentena, apesar da pandemia, a Iron Studios e outras empresas continuam apresentando as suas novidades, né? Os seus futuros lançamentos. Essa semana que passou, a Iron Studios apresentou fotos oficiais do seu novo Coringa, escala 1:3, arte lá do Ivan Reis, que deve chegar no final agora, se tudo der certo, no final de 2020. Então, esse Coringa 1:3, eu sempre repito essa história da escala porque para alguns ainda não está bem claro. 1:3 significa que é o tamanho real dividido por 3. Teve até um coleguinha que me perguntou um tempo atrás por que a Iron não fazia outras escalas, que nem 2:10. 2:10 é 1:5, amigo. Então, questão de divisão lá, aula de matemática, mas porém 1:3 é o Coringa, é aquela peça, se fosse no tamanho real, dividido por 3. Tá? Então, apresentou essa peça e aí, o que acontece? 6.000 gargalhadinhas aí, nacionais, prevista para o final do ano, e ela vem lá com trocas de mãos e trocas de cabeça. Então, é onde eu quero chegar. Vem a peça com a cabeça clássica, vamos falar assim, com o Coringa clássico, aquele que todo mundo está mais ou menos acostumado, e vem uma cabeça extra que algumas pessoas podem estranhar, aquelas pessoas que não estão acostumadas a ler os quadrinhos, ou os quadrinhos mais recentes aí, que é um Coringa com a máscara de Coringa. Por que isso? E é isso que eu quero comentar, porque talvez seja interessante para você que vai comprar a peça, saber o porquê existe aquela cabeça extra, e para você que também não vai comprar, talvez aproveitar esse tempo de quarentena, de exílio, para ler um pouco mais e ler alguma história interessante do personagem que você gosta, e o Coringa é muito, muito legal. Bom, essa cabeça extra significa o seguinte: logo que começou os novos 52, foi uma reformulação, isso é mais uma reformulação do universo DC. Eu tenho até o enredo aqui. A primeira e única aparição até aquele momento do Coringa foi numa história que chamava Faces da Morte, onde o Coringa, no final da história, no meio da fuga, tal, etc., vai parar no Arkham, e o criador de bonecas arranca o rosto dele. Não porque ele capturou o Coringa foi por conta própria, ele se deixou ser preso porque tinha uma audiência com o criador de bonecas e que arrancou, cortou o seu rosto fora, e o Coringa depois foge. Então é um símbolo também de renascimento do personagem naquele momento. Então eu tenho até inclusive uma figura que foi lançada que é baseada nessa história, ele ainda com o rosto, onde ele chega até a esfaquear o Batman no meio da briga lá no final, e é um Coringuinha de sobretudo preto, tá? Um pouco diferente daquela roupa roxa, né, que a gente está habituado. E depois disso o Coringa fica um ano sumido, um ano sem aparecer nas histórias. E ele retorna, e aí sim a gente vai falar um pouco da peça. Ele retorna num arco que chama Morte da Família. Lembrando que não é o Morte em Família. Morte em Família é uma história bem mais antiga, onde o Coringa mata o Robin, mata o Jason Todd, que é uma história bem famosa, onde os leitores na época fizeram a votação se o Robin deveria morrer ou não. E é uma outra história. Essa aqui é Morte da Família. Então, nessa história é o retorno do Coringa, porque ele rouba o rosto dele que estava lá guardado, refrigerado na delegacia de polícia. E o interessante dessa história é que ela começa como um thriller, né? Eu acho que os personagens, os vilões do Batman deveriam ser tratados dessa forma, porque começa com a história na delegacia, tá todo mundo conversando na boa, de repente aparece o Coringa dentro da delegacia, as luzes se apagam, ele começa a matar todo mundo dentro da delegacia no escuro até sobrar o Gordon. E nessa história, nesse enredo, o que ele fez? Ele pegou o próprio rosto dele, amarrou na cabeça. Então ele passa a história toda, o enredo todo, com o rosto já apodrecendo, preso à cabeça dele, como se fosse uma máscara. Então essa história é interessante para quem não leu, porque apesar de eu não gostar de Novos 52,
o Batman foi muito, na minha opinião, foi bem tratado pelos Novos 52. Corte das Corujas, Ano Zero, e especialmente essa história que começa muito bem, depois ao longo da história ela vai perdendo um pouco aquela pitada de fantasia que te deixa surpreendido, né? Mas entre algumas coisas que a gente pode citar dessa história que tem a ver com essa peça, é que o Coringa não é aquele palhaço, vamos falar assim. Ele aqui está bem rancoroso. Então é um Coringa bem... não é aquele personagem que o pessoal, ou que nem aconteceu com a Arlequina, de todo mundo vestir a camiseta. Ele é um cara super, super perigoso, e nessa história aqui ele revela que ele sabe não só a identidade do Batman, mas de toda a Bat-família. E ele sai caçando um por um, isso é, Asa Noturna, Batgirl, Robin, Damian, o Capuz Vermelho, que agora é o Jason Todd ressuscitado. Ele caça um por um a um. E tem uma parte que eu acho que é uma das partes mais legais da história, é mais no final, onde o Bruce Wayne conta que em algum momento, logo depois um dos primeiros encontros dele, ele foi visitar como Bruce Wayne o Coringa no asilo, e a hora que ele chega para falar com o Coringa, ele entrega até uma carta, que é o ponto principal aqui do enredo, e o Coringa olha para ele e não o reconhece. Mas não que ele não o reconhece por ele não saber que o Batman é o Bruce Wayne, porque para ele o Bruce Wayne não tem graça alguma. O problema dele é o Batman. A história é uma declaração de amor ao Batman. Isso aí, ele vive em função do Batman. Então é uma história muito legal. De novo, começa muito bem e não termina tão bem, mas é quase é como eu falei, quase um thriller. E tem algumas outras particularidades assim interessantes dele arrancar o rosto de toda a Bat-família e depois você descobrir que é algo um pouco diferente. Ele traz à tona também a história O Homem que Ri, que retrata o primeiro encontro do Batman com o Coringa, que foi lançada já há muito tempo atrás. Então é uma história muito legal, e isso aqui foi lançado pela Panini, foi lançado o livro. Um dos roteiristas está aqui, ó, o Scott Snyder, e ainda por cima tem os desenhos são do Greg Capullo, que eu gosto muito. O Capullo, para quem gosta do desenhista, é um cara que você não vê muito nas convenções e provavelmente não verá tão cedo numa CCXP, porque diz a lenda que ele é um cara meio grosseiro, meio estupidão. Então o pessoal que trabalha com ele tem experiências não muito agradáveis, apesar de ser um baita artista. E além disso, desse livro que eu tenho aqui, eu lembro que na época que foi saindo os numerozinhos, as mensais pela Panini, contava a história do Coringa caçando um por um. Aqui eu acabei me desfazendo dos meus gibizinhos mensais, mas depois acabei comprando esse aqui em inglês, que é o Batgirl, que conta a caçada do Coringa a ela, né? Que envolve também o irmão dela, que é um psicopata. Então ele aprisiona a mãe dela. Então uma história tensa pra caramba, bem legal, que vale a pena para quem gostar desse morte da família, vale a pena depois procurar esse encontro também, essa caçada da Batgirl. Que também saiu lá fora, saiu encadernado, aqui saiu como mensalzinha, mas talvez não seja difícil, ainda dá para achar se você realmente curtir a história. Então eu acho que é isso. Para você que vai comprar a peça, tem aí esse enredo adicional, o motivo da cabeça extra, que muita gente não sabe. E para você que não vai comprar, mais um motivo aí para conhecer um pouco a história do personagem do Coringa, que todo mundo cultua e gosta tanto, apesar de ser um vilão. Então aqui os dois. Espero que vocês tenham gostado e espero que a gente se encontre em breve aí num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.